Querido irmão, querida irmã, neste domingo, 28 de abril, celebramos o quinto domingo do tempo da Páscoa. Que abramos hoje nossos corações para gerarmos os frutos de Deus e alcançarmos a vida eterna. No Evangelho deste domingo, ouvimos Jesus afirmar que para frutificarmos em Sua palavra, devemos permanecer junto dele. Somos como os ramos de uma videira, que só dão frutos se estiverem recebendo a seiva da árvore. Busquemos estar com o único que torna os nossos frutos em obras de glorificação ao Pai. Se você busca também permanecer no Senhor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar enviando o fruto da palavra do Senhor a um coração sedento. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, no trechinho do Evangelho que nós ouvimos hoje, o Senhor Jesus conversa com a gente sobre a nossa vida com Ele, o nosso relacionamento com Ele. Eu não sei como é que você vê a sua amizade com o Senhor, o seu relacionamento com o Senhor. Talvez alguns de nós até pensem, eu acho que amizade não é bem a palavra que eu iria usar, porque Ele é tão grande e eu sou tão isso aqui. Ele está lá e eu estou aqui. Nem sempre eu consigo me conectar com Ele, nem sempre eu consigo sentir a Ele, e talvez essas coisas sejam o que a gente pensa sobre a nossa história, o nosso relacionamento com Jesus. Mas o que Jesus pensa é bem diferente disso. Hoje Jesus diz: eu sou a videira, e vocês são ramos meus. Através de vocês, a minha vida vai se alargando, e vai se espalhando, e vai chegando muito longe. Através de vocês, a minha sombra, através de vocês, os meus braços vão chegando mais longe, e vão alcançando mais longe. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Tudo que vocês têm de bom, toda a vida que vocês carregam dentro de vocês, vocês recebem de mim.
Sou eu que tenho alimentado a alma de vocês. Sou eu que tenho dado a vocês essa seiva de esperança, de vida, de forças para lutar, para viver. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Jesus não vê o nosso relacionamento com Ele como uma coisa longe, como algo que por qualquer coisa pode se soltar. Jesus nos vê como uma coisa só com Ele. Assim como toda vida que há num ramo, Ele recebe das raízes do seu tronco, assim tudo que há de bom dentro de nós, nós recebemos desse tronco, que é Jesus Cristo, que alimenta o nosso interior. Jesus gostaria muito que a gente visse a nossa história com Ele do jeito que Ele vê, não como algo distante, não como alguma coisa que talvez seja para outros, mas que para a gente é tão difícil, mas como algo muito íntimo, muito real. Ele quis que fosse assim. Ele e nós somos uma coisa só. Nele estão as raízes da nossa alma. Nele a gente encontra o vigor, o alimento da nossa alma, e através da gente Ele chega mais longe, as mãos dele alcançam mais longe. Ele quis que fosse assim. No Evangelho, Jesus diz algumas coisas a respeito do que faz parte dos ingredientes desse nosso relacionamento. A primeira coisa que Jesus diz é: assim como um agricultor limpa uma videira para que os seus ramos se tornem mais fortes e possam crescer na direção certa e possam dar fruto, assim o meu Pai, que é o agricultor que tem remexido a terra da vida de vocês, assim o meu Pai, que é o agricultor que rega a vida de vocês, o meu Pai poda aqueles que são ramos de mim, para que eles cresçam com força e possam dar fruto. Jesus diz para a gente que faz parte da nossa vida com Ele sermos podados. Quando um agricultor poda uma árvore, ele não poda para que a árvore pare de crescer, ele poda a árvore para que ela cresça na direção certa e para que ela cresça com viço, com força. As meninas que vêm à missa, eu imagino que a maioria tem as suas plantinhas, né? Tem umas que a casa parece já quase uma selva, né? Cheia de planta. Ter planta em casa é uma boa desculpa para a mãe, quando ela vai para a casa dos filhos que cresceram. Aí chega uma hora, quando ela já está com a paciência cheia, ela diz assim: tem que voltar para casa para regar minhas plantinhas, né? Aí ela vai-se embora, tem um motivo, ou então para dar de comer para o cachorro, né? Pois é, quem tem plantas sabe que de vez em quando você tem que tirar algumas folhas, você tem que cortar uns pedacinhos lá dos ramos que vão crescer na direção errada, ou que não vão ter força para dar fruto. É o que o Pai Celestial faz com a gente. Acho que uma coisa prática Jesus quer ensinar para nós com isso. Quando de mil maneiras você tiver a impressão de que o seu Pai do céu está podando você, quando você fizer planos que vão numa direção e de repente você perceber que a vida disse não vai ser por aí, quando você tiver a impressão de que valia a pena se lançar numa coisa e de repente as portas se fecharam, não fique com raiva, não brigue com Deus, porque quando a gente briga com Deus, a gente fecha o coração da gente para Ele, e aí a gente não percebe como é que Ele quer conduzir a partir de então a vida da gente. Quando Deus podar você de alguma maneira,
lembra que não é porque Ele não quer que você cresça, Ele quer que você cresça melhor, Ele quer que você cresça na direção certa, e Ele quer que você dê frutos. O Senhor, que é um agricultor que vê mais longe do que a gente, Ele percebe quando a gente toma caminhos, quando a gente faz escolhas, que talvez por um tempo até verdejem um pouco a nossa vida, mas que não vão ter força para dar frutos. Ele quer que você dê frutos. Ele quer que você gere algo bom na vida de outros. Ele quer que você deixe marcas dele na vida de outros. E quando ele percebe que a gente pode crescer numa direção e durante um tempo até florescer, mas não dar frutos, pode ser que ele diga não. Se ele disser não, se ele podar você, não fique entristecido, magoado, desconfiado de Deus. Se a gente faz isso, a gente interrompe a nossa comunhão com Ele e a gente não entende mais nada. Se o Senhor podar a sua vida, mesmo sem entender por um tempo, mesmo chateado porque você queria crescer naquela direção, confie nele e converse com Ele. Pai, eu tenho a impressão de que essa situação é para mim uma poda. Eu estava me programando para uma coisa, eu planejei outras coisas, e de repente entrou algo no meio que disse não para mim, que interrompeu as coisas. Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida, e eu sei que o Senhor quer que eu cresça até dar frutos, mas eu não estou entendendo. Mesmo não entendendo, eu confio no Senhor, e quero aprender com o Senhor, e já vou até dizer uma coisa para o Senhor: eu creio que o Senhor, depois dessa poda, vai me fazer crescer mais forte, e vai me fazer dar mais fruto. Quando você declara fé, no meio de uma situação em que a cabeça não está entendendo, você está se agarrando em Deus, você está dizendo que você vai viver como uma pessoa que sabe que está sendo podada, e isso dói, mas também sabe que Deus quer que você cresça, portanto Ele está fazendo com que você, depois de tudo isso, cresça mais forte para gerar frutos, para fazer bem a outros, para deixar marcas boas onde você passa, e não simplesmente para florescer por um tempo e depois vir a murchar. Quando a vida for instrumento de Deus para podar você, não desconfie do seu agricultor. Seu Pai do céu continua tendo a sua vida nas mãos dele. Confie nele, abra-se para ele e diga para ele que você crê que essa poda vai servir para fortalecer e fazer frutificar a sua vida. Depois Jesus diz assim para a gente: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu gosto muito dessa palavra permanecer, é uma palavra bonita, né? Permanecer. Troglodita é uma palavra feia, mas permanecer é uma palavra bonita, né? Permanecer significa estar entre as mãos. Manere tem a ver com mãos, entre. Permanecer é ficar entre as mãos. Então Jesus está dizendo para a gente: fique nas minhas mãos hoje. E sabem, irmãos, eu não sei se eu vou me fazer explicar, mas tem coisas que acontecem com a gente. Aliás, tem coisas que sequer aconteceram, mas que a gente imagina que podem fazer a gente passar além de Jesus. Ao invés da gente permanecer nele, sossegar o coração nele, se fortalecer nele para os próximos passos, existem coisas que ativam ansiedade, preocupação exagerada dentro da gente. Só que preocupação exagerada,
preocupação com coisas que ainda nem chegaram, ansiedade, precipitação, querer fazer e acontecer debaixo de impulsos, tudo isso arrasta a gente para além de Jesus. Ao invés de eu permanecer nele, eu vou para além dele, e aí eu me jogo numa piscina de angústia, de nervosismo, e aí eu começo a me agitar, e quando a gente se agita, daqui a pouco a gente está agitando quem está do lado da gente, e bagunça o meio de campo todo. Será que há hoje na sua vida algum pensamento que está recorrente, algum sentimento que você talvez esteja até alimentando, e que está fazendo você andar para além de Jesus, ao invés de permanecer nele? Se você permanece nas mãos de Jesus, Jesus vai ajudar você a viver esse dia chamado hoje, com todos os desafios que ele tem, mas só com os desafios de hoje. Se você passa além de Jesus, querendo imaginar o dia de amanhã, querendo controlar o que você talvez não consiga, pronto, você passou além de Jesus, você vai para uma região muito perigosa. Quando a gente passa além de Jesus, a gente se perde nos pensamentos, nos sentimentos, nas confusões da gente. Quando você perceber que algum pensamento, que algum sentimento está fazendo você passar além de Jesus, segura isso, volta para Ele. Senhor, estou eu aqui de novo, com a minha preocupação exagerada com o dia de amanhã, com aquela situação com o meu filho, com aquela situação do meu trabalho. Estou eu aqui de novo pensando pela milésima vez no mesmo dia nesse negócio. Eu agora pego a minha mente, porque ela é minha, eu pego ela e trago ela de volta para o Senhor. Eu hoje não quero passar diante do Senhor, eu quero estar contigo, e o Senhor está aqui, por isso eu entrego a minha vida, eu recebo a paz do Senhor, a calma do Senhor, eu recebo a direção que o Senhor tem para mim. Pronto, pega a sua mente e o seu coração, traga eles de volta para Jesus e permaneça nele. Permanecer em Jesus significa, eu estou aqui e confio no Senhor, e não vou arredar o pé disso, e não vou me arrastar para outras coisas, me agitar em outras coisas. Permanecei em mim, e eu, Jesus, permanecerei em vós. Ou seja, Jesus diz para a gente, eu vou ficar ao alcance das suas mãos também. Há muitos anos atrás, eu ouvi uma música, aprendi uma música americana, com uma moça, eu agora não lembro, Yolanda alguma coisa, não lembro o nome dela, mas uma moça americana, sabe daquelas que cantam naquelas igrejas, rapaz, e a mulher cantava, sabe uma pessoa que quando canta, que, sabe, ela está vivendo aquilo que ela canta. Rapaz, eu fiquei na frente da televisão olhando, falei, que é isso? E ela cantava uma música, ela repetiu, aí ela cantou mais alto, cantou mais baixo, ela cantava uma música que dizia só assim, o Senhor está à distância de uma breve oração. É como se ela dissesse para a gente, olha, Jesus está ao alcance das suas mãos, se você chamar por Ele, você o tem nas mãos, você pode segurá-lo. Jesus prometeu, se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. Às vezes a distância que está separando você dele, não é a distância de um mundo de coisas, é uma pequena oração. Senhor, eu quero permanecer em Ti, Senhor, eu quero confiar em Ti, eu quero sossegar o meu coração em Ti, e com essa pequena oração, você toma Jesus nas mãos, e Ele permanece com você. Eu permanecerei em vós. E aí Jesus diz lá no finalzinho do Evangelho, como é que Ele permanece em nós? Se as minhas palavras permanecerem em vocês, e vocês aprenderem a me ouvir e obedecer, a gente vai estar junto em qualquer circunstância. Irmãos, quando a gente dá ouvidos a Jesus, mais do que a gente dá ouvidos ao mundo
e as confusões da nossa alma. Quando a gente está disposto a obedecer ao que Ele pede da gente, mesmo quando é exigente, quando é difícil, Ele permanece em nós. Você pode ter uma batalha a enfrentar para obedecê-lo, Ele vai estar nessa batalha com você. Você pode ter que abrir mão de alguma coisa que você achava que não ia conseguir, Ele vai estar do seu lado para que você consiga. Se a palavra do Senhor permanece em nós, Ele permanece aqui. Ele começa a arrumar as coisas dentro da gente. Está vendo por que é tão importante você se encher com a palavra de Deus? Jesus falou que Ele é a videira e nós somos os ramos. Tudo que um ramo recebe de vida, ele recebe do seu tronco, ele recebe das raízes do seu tronco, pois assim tem que ser com um cristão. Tudo que um cristão recebe e deixa dentro dele, ele recebe por meio de Cristo. Se tem algum alimento enchendo a nossa alma que não passe por ele, a gente precisa deixar de lado, porque o que a gente trouxer aqui para dentro, mas não passar por ele, certamente vai intoxicar a alma da gente. Permaneça a minha palavra em vocês, obedeçam a minha voz, e eu estarei com vocês todo o tempo, todo o tempo. Irmãos, essa é a vida que Jesus sonhou para nós e Ele. Jesus não quer que nós tenhamos apenas uma impressão de que Ele deve estar olhando pela gente, né? Eu nem peço muita coisa, eu já ouvi gente falar isso, eu nem peço muita coisa, porque Ele já deve ter tanta preocupação, tanta coisa para resolver. Eu vou pedir o quê? Para de bobagem. Se Ele não fosse Deus, não dava, mas Ele é. E justamente porque Ele é Deus, Ele pode se encarregar de cada um, sem que ninguém seja demais para Ele. Aliás, queria dizer isso para você, você não é demais para Jesus não, viu? Porque esse tipo de fala, eu nem vou pedir nada para Ele, porque ele já deve ter tanto trabalho, né? Parece coisa de criança, que não tinha jeitinho para chegar perto dos pais, porque eles pareciam estar sempre ocupados. Então eu vou atrapalhar. Você não atrapalha Jesus não, pode falar a hora que for, o que for, se importa para você, importa para Ele. Ele quer ajudar você a ver as coisas, entender as coisas do jeito dele. Ele se importa, e Ele quer que o seu relacionamento com Ele seja vital para você. Quando na vida de um cristão, o seu relacionamento com Jesus não é algo vital, esse cristão na verdade está morto, como um galho seco, que foi arrancado e jogado no meio do mato. O relacionamento da gente com Jesus, ele tem que ser vital, de tal maneira que a gente entenda, sem Ele, eu não consigo nada, mas com Ele, posso tudo. Uma vez, eu vou falar o nome dele, porque todo mundo conhece, não vou dizer que não. Lembram do R.R. Soares? Estou seguindo a Jesus Cristo, né? Pois é, figuraça, né? Eu não concordo com várias coisas que ele fala, mas ele uma vez falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim: olha, a nossa vida é como um rio, e ela tem que correr entre duas margens. Enquanto sua vida corre aí, ela vai bem. E aí eu falei, onde é que vai dar isso? Aí ele falou assim: cada margem do rio é um trecho da Bíblia, uma palavra da Bíblia. Uma margem do rio é essa que a gente ouviu Jesus dizer para a gente hoje: sem mim nada podeis fazer. Quando um cristão descobre que sem Jesus ele não consegue nada, e nada é nada mesmo, viu? Porque a gente pode edificar muito, mas se tudo está em perigo de a qualquer momento desmoronar, você pode ter erguido uma obra grande, mas você não conseguiu nada. Sabe, imagina uma pessoa que constrói uma grande casa e não tem fundamento na casa. Parece que ela conquistou muito, né? Mas se essa pessoa levou para dentro dessa casa a família dela, olha que perigo. Então, na verdade, ela não conseguiu nada, porque dia depois de dia, ela está sempre com
o risco de que tudo desmorone e tudo se perca. Quando um cristão entende que sem Jesus nada a gente consegue, esse cristão entendeu metade da história. É uma das margens do rio. A outra metade, a outra margem é: tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto a nossa vida flui entre essas duas palavras, sem mim nada podeis fazer. Tudo posso, eu posso enfrentar tudo, eu posso viver o que for preciso, em Jesus que me fortalece. Enquanto a gente caminha entre essas duas margens, a vida da gente flui. Dependência total de Jesus e a certeza de que com Ele a gente pode lutar até o fim. Nosso relacionamento com Jesus não é para ser um penduricalho na nossa vida, um penduricalho que a gente usa domingo de manhã. Domingo de manhã eu vou lá na Rua Adriano, vou à missa, vou na padaria, compro meu frango, vou para casa, tomo 2 latinhas de cerveja, durmo a tarde inteira, e meu relacionamento com Jesus não é muito mais do que isso. Isso é um penduricalho, meu amigo. Quando a gente descobre que o nosso relacionamento com Jesus é vital, eu preciso dele domingo, mas o que eu recebo dele no domingo, eu guardo como um tesouro na segunda, e eu lembro na terça, e eu reforço no meu coração na quarta, porque sem ele eu não posso nada. Quando a gente entende que o que a gente recebe de Jesus é vida, muda tudo. É vida. É vida. Ele quer que a gente esteja vivo dentro, e Ele é a videira que traz para a gente esse vigor. Queria só terminar compartilhando com você uma palavra que eu estava estudando semana passada no livro de Atos, e que apareceu hoje na primeira leitura, o finalzinho do livro de Atos, no trechinho que a gente ouviu hoje. Primeiro fala de São Paulo chegando como cristão, todo mundo meio com medo dele. Será que esse cara se converteu mesmo? Que nem você, quando começou a virar, né, pessoa mais, né, o pessoal olhava para você: será que isso aí amansou mesmo, né? Será que isso aí tomou jeito mesmo? Pois é, o pessoal ficou com medo também de Paulo. E aí lá no finalzinho da leitura, o autor do livro de Atos, que é São Lucas, diz assim: a igreja vivia em paz, consolidava-se e crescia. E me chamaram a atenção essas duas palavras. Quando a gente vive tempos de paz, porque a gente está vivendo com Deus, tempos de paz não são tempos em que está tudo tranquilo. Definitivamente os cristãos primitivos não tinham esse privilégio, tudo tranquilo. O negócio estava sempre apertado. Mas quando a gente está vivendo debaixo da direção de Deus, a gente tem paz. Quando a gente vive tempos de paz, quando a gente está em comunhão com Deus, duas coisas acontecem: a gente se consolida e a gente cresce. Consolidar-se significa criar raízes, fortalecer o fundamento, aquilo que mantém a gente de pé. Como a gente falou ainda há pouquinho, se você constrói uma casa ou uma vida sem fundamentos, você pode até fazer uma obra que chame a atenção, mas você vai viver em risco. E se você trouxer as pessoas que você ama para morarem dentro desse lugar com você, você está colocando todo mundo em perigo. Deus me livre. Quando você anda com Deus, sua vida se consolida. Deus dá equilíbrio à sua vida. Deus dá fortaleza a você. Você é capaz de manter em segurança o que Deus te confia: sua família, sua missão, seu trabalho, seu coração. Agora, São Lucas disse: a igreja consolidava-se e crescia, porque só se consolidar não é legal. A gente também gosta de crescer, a gente gosta de chegar mais longe, a gente gosta de vencer novos desafios, a gente gosta de ser usado por Deus. Quando uma pessoa descobre que Deus pode contar com ela, e ela pode levar um pouquinho de Deus para alguém, nossa, como isso faz bem, como as pessoas gostam disso. E eu consegui falar para uma pessoa hoje, e ela me agradeceu. Que bom, é assim mesmo. É preciso crescer. Agora, crescer sem consolidar-se
significa o risco de desmoronar. Consolidar-se sem crescer significa que você pode se acomodar. Consolidar-se e crescer. Isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com ganhar, conquistar o mundo, que nem o Pink e o cérebro, né? Vamos conquistar o mundo, menos, né? Isso tem a ver com vida, com dar frutos, com ser instrumento de Deus, com ter plenitude de alma por estar sendo bênção para a vida de outras pessoas. Consolide-se e cresça. Essa semana, quem sabe não seria legal você guardar essas duas palavras aqui dentro. Consolidar-se. Será que eu estou sendo uma pessoa que se consolida, que gera raízes? Ou será que eu estou superficial? Qualquer coisa pode fazer desmoronar o que eu estou vivendo. E por outro lado, cresça, chegue mais longe. Não olhe para as dificuldades da vida como só um problema, é um desafio. E pode ser que Deus esteja podando você, para você crescer mais e dar fruto. Olha, essa palavra de hoje é para encorajar a gente, viu? Jesus quer que a gente dê um passo além. Há momentos na nossa vida em que a gente tem a impressão de que chegou no limite, e às vezes são limites que a gente se impõe. Quem sabe hoje Jesus está dizendo: consolide-se em mim e dê um passo. Você vai ver que eu tenho um caminho ainda para você, que a gente possa permanecer no Senhor, e que Ele, que é a verdadeira videira, traga alimento e vigor para a nossa alma cada dia. Jesus permanece com você. Uma pequena oração é o bastante para que você o tenha nas mãos e para que Ele possa conduzir a sua vida de uma maneira melhor.